Imagine-se em meio ao silêncio congelante do Himalaia, onde o vento corta como lâminas e a neve encobre cada passo. Agora, visualize uma figura imensa, com quase 2,5 metros de altura, coberta por uma densa pelagem branca ou acinzentada. Seus ombros largos lembram os de um gorila, mas a postura ereta denuncia algo mais humano. Esse é o Yeti, também conhecido como o Abominável Homem das Neves, uma das lendas mais persistentes e intrigantes já contadas. A primeira grande menção do Yeti no mundo ocidental aconteceu em 1921, quando uma expedição britânica ao Everest relatou ter encontrado pegadas enormes muito maiores do que qualquer pegada humana. Essas marcas na neve despertaram fascínio e medo. Desde então, turistas, alpinistas e moradores locais afirmam ter visto a criatura, sempre descrevendo o mesmo um ser gigantesco, de olhar penetrante, que se move com surpreendente agilidade nas encostas geladas. Um dos casos mais famosos ocorreu em 1951, quando o alpinista Eric Shipton fotografou pegadas estranhas na geleira Melo. Para a época, a imagem se espalhou como fogo, tornando-se uma das provas mais comentadas de todos os tempos. Cientistas, no entanto, permanecem céticos. Muitos acreditam que as pegadas seriam, na verdade, de ursos ou de animais comuns deformadas pelo derretimento e recongelamento da neve. Mas aqui está a parte que mantém o mistério vivo ao longo de décadas. Dezenas de relatos surgiram em diferentes épocas e lugares, todos com descrições assustadoramente semelhantes. Seria apenas coincidência? Ou talvez, escondido entre as sombras brancas das montanhas, o Yeti ainda esteja lá observando, apenas esperando o momento certo para ser descoberto. Imagine-se em um navio, navegando por águas geladas e silenciosas. A superfície do mar parece calma, mas algo lá embaixo começa a se mover e de repente, gigantescos tentáculos surgem, enrolando-se ao redor do casco com força suficiente para arrastar qualquer embarcação para as profundezas. Essa é a imagem mais comum associada ao Kraken, uma das criaturas marinhas mais temidas e lendárias já registradas na mitologia. O Kraken é descrito como um monstro colossal, com tentáculos que poderiam se estender por dezenas de metros, forte o suficiente para afundar navios inteiros. Sua origem remonta às lendas dos marinheiros nórdicos, que falavam de um demônio do mar capaz de criar redemoinhos gigantescos ao se mover, engolindo tudo o que estivesse por perto. A primeira menção escrita conhecida vem de relatos noruegueses do século XIII, e desde então, a lenda se espalhou por toda a Europa. Um dos relatos mais famosos aconteceu no século XVIII, quando o bispo dinamarquês Erik Pontoppidan descreveu em seu livro História Natural da Noruega uma criatura marinha imensa que poderia ser confundida com uma ilha inteira, mas que, na verdade, era um animal vivo. Ele afirmava que marinheiros que tentavam se aproximar eram tragados por fortes correntes geradas pelo monstro. A ciência moderna, claro, tenta explicar a lenda. Muitos acreditam que o Kraken tenha sido inspirado em avistamentos de lulas gigantes, animais reais que podem ultrapassar 10 metros de comprimento e que vivem nas profundezas oceânicas. Ainda assim, alguns relatos modernos descrevem criaturas muito maiores do que qualquer lula registrada oficialmente. E é aí que o mistério permanece: será que o Kraken é apenas uma história exagerada de marinheiros amedrontados, ou existe algo nas profundezas que ainda não foi descoberto, algo tão grande e poderoso que preferimos acreditar que é apenas uma lenda? Nas noites mais silenciosas, em vilarejos afastados e fazendas isoladas, histórias assustadoras começam a se espalhar. Animais encontrados mortos, sem uma gota de sangue no corpo, marcas estranhas no pescoço e nenhum rastro claro do predador. Assim nasce e se fortalece a lenda do chupa-cabra, uma das criaturas mais enigmáticas e temidas de todo o continente americano. O nome chupa-cabra vem justamente do padrão de ataques relatados: cabras, galinhas e outros animais menores são encontrados mortos, aparentemente exsanguinados. A primeira onda de casos documentados ocorreu em Porto Rico, na década de 1990, quando dezenas de animais foram mortos de forma misteriosa. Testemunhas descreveram uma criatura de cerca de 1 metro de altura, pele acinzentada ou esverdeada, olhos grandes e brilhantes, espinhos ao longo das costas e um salto incomum, como o de um canguru. Desde então, avistamentos e ataques atribuídos ao chupa-cabra foram registrados no México, nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países da América Latina.
Em 2007, no Texas, um fazendeiro afirmou ter abatido um animal que se encaixava perfeitamente nas descrições: sem pelos, pele escura e dentes afiados. O caso ganhou destaque na mídia, mas análises posteriores sugeriram que poderia se tratar de um coiote com sarna severa. Ainda assim, o mistério persiste. Muitos ataques permanecem sem explicação, e as descrições continuam incrivelmente consistentes entre regiões distantes. Seria o chupa-cabra apenas uma combinação de predadores comuns, doenças e histeria coletiva? Ou existe realmente uma criatura noturna, furtiva e inteligente, caçando nas sombras e desaparecendo antes que possamos entender sua origem? Nas regiões mais remotas da Austrália, onde pântanos e lagoas são cercados por vegetação densa e o silêncio é interrompido apenas pelo som de animais noturnos, há quem fale de uma criatura que nunca foi capturada, mas que muitos juram ter visto. Seu nome é Bunyip, uma lenda profundamente enraizada nas tradições aborígenes e que, até hoje, desperta medo e curiosidade. O Bunyip é descrito de formas variadas, talvez porque ninguém tenha conseguido vê-lo por tempo suficiente para dar todos os detalhes. Alguns relatos falam de um ser do tamanho de um hipopótamo, com corpo robusto, cabeça arredondada e grandes olhos brilhantes que parecem refletir a luz da lua. Outros descrevem uma criatura com focinho alongado, presas afiadas e um grito agudo e perturbador que ecoa pela noite. As primeiras menções registradas vêm dos próprios aborígenes australianos, que alertavam para não se aproximar de determinadas áreas de água doce, especialmente à noite, pois o Bunyip poderia surgir das profundezas para atacar. No século XIX, exploradores europeus também afirmaram ter ouvido sons estranhos vindos de pântanos e até encontrado ossadas que, segundo eles, não pertenciam a nenhum animal conhecido. A ciência tenta explicar o mito sugerindo que o Bunyip possa ser inspirado em focas que, ocasionalmente, nadavam para o interior pelos rios australianos, ou em fósseis de animais pré-históricos encontrados na região. Ainda assim, nada explica os relatos mais recentes, vindos de pescadores e moradores que dizem ter visto algo se mover rapidamente sob a água, grande demais para ser um peixe ou crocodilo. Seria o Bunyip apenas fruto de histórias passadas de geração em geração ou existe algo oculto nos pântanos australianos, uma criatura que prefere a solidão das águas escuras e observa à distância, esperando para atacar? Imagine olhar para o céu e ver uma sombra gigantesca cruzando as nuvens, tão grande que por um momento você duvida se é apenas um pássaro ou algo muito mais antigo. Essa é a imagem associada ao Thunderbird, uma criatura lendária presente no folclore de diversos povos indígenas da América do Norte. Descrito como um pássaro colossal, com envergadura de asas que poderia ultrapassar 6 metros, o Thunderbird teria penas escuras e olhos penetrantes que brilhariam durante tempestades. Segundo as lendas, cada batida de suas asas produzia trovões, e relâmpagos surgiam de seus olhos. Não era apenas uma ave, era um ser sobrenatural, temido e reverenciado como guardião e mensageiro dos deuses. Registros orais contam que o Thunderbird protegia os humanos de espíritos malignos e controlava as forças da natureza, trazendo chuva em tempos de seca e afastando inimigos. Curiosamente, relatos de grandes aves semelhantes continuam a surgir, mesmo em tempos modernos. Um caso famoso aconteceu em 1977, em Illinois, quando duas crianças afirmaram ter sido perseguidas por uma ave gigantesca. Uma delas chegou a ser levantada do chão por alguns segundos antes que a criatura a soltasse. A ciência sugere que esses relatos podem ser fruto de confusão com aves de rapina grandes, como o condor dos Andes ou a águia careca, mas nenhuma dessas espécies atinge o tamanho descrito nas histórias. Outros acreditam que o Thunderbird possa ser um sobrevivente pré-histórico, como o extinto pássaro Argentavis magnificens, que viveu há milhões de anos e tinha asas de mais de 7 metros. Talvez o Thunderbird seja apenas uma lenda criada para explicar fenômenos naturais impressionantes. Ou talvez, em algum lugar remoto, ainda haja algo imenso voando acima de nós, escondido nas nuvens, esperando a próxima tempestade para mostrar sua presença. Entre as florestas geladas e isoladas do norte dos Estados Unidos e do Canadá, existe uma lenda que mistura terror e tragédia humana: o Wendigo. Esta criatura, presente no folclore de povos algonquinos, é descrita como um ser alto e esquelético, com pele acinzentada ou pálida, olhos fundos e um apetite insaciável por carne humana. Segundo as histórias, o Wendigo teria origem em pessoas que, durante invernos rigorosos, recorreram ao canibalismo para sobreviver.
Consumir carne humana teria amaldiçoado essas almas, transformando-as em monstros eternamente famintos, incapazes de se saciar. Sua presença é associada a ventos gélidos e a uma sensação sufocante de medo que antecede seu ataque. Relatos históricos de caçadores e exploradores do século XIX mencionam encontros estranhos nas florestas, figuras humanas extremamente magras, que se moviam com velocidade anormal e produziam um som entre um grito e um rugido distante. Em alguns casos, aldeias inteiras diziam ter sido assoladas por uma maldição do Vendigo, onde pessoas desapareciam sem deixar vestígios. A ciência moderna interpreta a lenda como um reflexo de condições psicológicas e culturais, apontando para o chamado psicose Vendigo, um estado mental descrito em registros médicos, no qual a pessoa acreditava estar se transformando na criatura e desejava carne humana. Mas, para muitos, essas explicações não apagam o medo da possibilidade de algo real, oculto nas sombras das árvores. Seria o Vendigo apenas uma metáfora para a fome e o desespero humanos? Ou será que, entre as noites longas e congelantes do norte, há algo espreitando, esperando o momento em que alguém se perca para nunca mais voltar? Nos rios e lagos do Sudeste Asiático, especialmente na Tailândia, no Camboja e na Índia, existe uma lenda milenar sobre criaturas conhecidas como nagas, seres poderosos que assumem a forma de gigantescas serpentes aquáticas, algumas com várias cabeças, outras com traços humanos e aparência majestosa. Segundo as tradições hindus e budistas, os nagas não são apenas animais, são guardiões espirituais das águas, protetores de tesouros sagrados e mensageiros entre o mundo humano e o divino. Acredita-se que eles vivam em reinos subaquáticos, invisíveis aos olhos comuns, mas capazes de se revelar quando desejam. Lendas contam que o rio Mekong, por exemplo, é habitado por um Nagan colossal, responsável pelo fenômeno misterioso das bolas de fogo do Mekong, esferas luminosas que emergem da água e sobem ao céu, vistas por milhares de pessoas todos os anos. A ciência tenta explicar o fenômeno como gás inflamável vindo do fundo do rio, mas para os moradores locais, são os nagas enviando sinais ao mundo dos homens. Em textos antigos, os nagas são descritos como guerreiros e magos, capazes de controlar a chuva, proteger templos e punir aqueles que poluem ou desrespeitam as águas sagradas. Embora não haja provas físicas de sua existência, pescadores e monges ainda relatam ter visto sombras imensas deslizando sob a superfície e sons estranhos ecoando durante a noite. Talvez o Nagan seja apenas um símbolo de respeito à natureza e ao poder dos rios, ou talvez, nas profundezas silenciosas, ainda viva uma criatura tão antiga quanto as próprias águas que protege. No coração das florestas tropicais da Bacia do Congo, onde rios extensos e pântanos impenetráveis formam um verdadeiro labirinto natural, existe uma lenda que desperta fascínio e espanto há mais de um século: o Mokele-Mbembe. Para muitos, ele não é apenas uma história, mas a prova viva de que os dinossauros podem não ter desaparecido completamente. Descrito como um animal gigantesco, com corpo robusto, cauda longa e pescoço comprido, o Mokele-Mbembe lembra um saurópode, dinossauro herbívoro que viveu há milhões de anos. Os relatos locais dizem que ele é de cor acinzentada ou marrom avermelhada, com pele espessa e sem pelos, e que passa a maior parte do tempo dentro d'água, emergindo apenas para se alimentar da vegetação das margens. As primeiras menções escritas surgiram no início do século XX, vindas de missionários e exploradores que ouviram as histórias dos povos nativos. Muitos desses povos afirmavam ter visto a criatura e até desenharam sua forma em mapas e registros tribais. Em 1980, uma expedição liderada pelo explorador americano Herman Regusters alegou ter capturado sons misteriosos e avistado uma silhueta enorme atravessando um rio. Imagens e gravações que até hoje dividem opiniões. Cientistas, por outro lado, sugerem que os avistamentos possam ser confundidos com hipopótamos, crocodilos ou até troncos flutuando. Mas essa explicação não convence todos, principalmente porque as descrições são extremamente consistentes entre diferentes testemunhas, mesmo aquelas que nunca tiveram contato entre si. Seria o Mokele-Mbembe apenas uma lenda alimentada pela imaginação e pelo isolamento geográfico? Ou será que, escondido nas águas turvas e profundas do Congo, vive um sobrevivente pré-histórico, silencioso e paciente, que há séculos evita o olhar humano? Essas criaturas podem ser apenas fruto da imaginação coletiva ou podem ser sobreviventes de um passado que insistem em permanecer ocultos. E você, acredita que algumas dessas lendas ainda andam ou nadam entre nós?
Escreva nos comentários qual delas mais te impressionou e compartilhe este vídeo com quem gosta de mistérios. Não esqueça de se inscrever para não perder os próximos capítulos dessa jornada pelo desconhecido. Quem sabe a próxima criatura já está mais perto do que imaginamos.